During the break, Durante o intervalo, we were talking about the seven chamberlains sobre esses 7 eunucos and these seven wise men. e esses 7 príncipes sábios. And it was pointed out that E nós vimos, alguém me mostrou, some of the symbology there que uma da simbologia que a gente estava entendendo, seems to be portraying something different to what I suggested earlier. que talvez esteja demonstrando algo diferente do que eu sugeri previamente. So let's read verse 10 again. Vamos ler o versículo 10 de novo. De Esther, capítulo 1, versículo 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Bitzá, Arboná, Bigtá, Abgatá, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero. So one of the questions that was being asked before Uma da pergunta que foi perguntada antes, was how these eunuchs como é que pode esses eunucos become women or church. se transformar numa mulher ou uma na igreja? And I think I agree with that. E ele está de point that was acordo being made. com o ponto que foi trazido aqui. So I want to just read from 3 Bible commentary, Ele vai ler no comentário bíblico, volume 3, 1139, a página 1139, 1139, paragraph 7. parágrafo 6 e 7. And I just want to read a small portion of this. Eu vou ler uma porção disso daí. Comentário bíblico, volume 3, página 1139, parágrafo 6 e 7. Eu não sei se do inglês as páginas correlacionam, tá? Essa é do original do inglês. Hã? Não tem em português, tá? Não tem em português, é em inglês. Actually, we'll read that in a minute because I don't think it's going to address the issue. A that I gente vai want to ler já bring isso to num you. minuto. So in verse 10, No versículo 10, it talks about on the 7th day, disse que no 7º dia, the 7 eunuchs os 7 eunucos, camareiros, are called to bring Vashti to the king. eles são chamados para trazer Vasti para o rei. It says that into verse 11. Fala isso no versículo 11, que eles têm que levar Vasti no rei, na presença do rei. And then verse 12 No versículo 12, says she refuses the commandment ela fala que ela recusou a ordem de ir na presença do rei, that was given by his chamberlains. que foi dado pelos seus camareiros. So these eunuchs Esses eunucos are the group of people that are in charge of the church é or Vashti. um grupo de pessoas que está encarregado Yes. is in charge. Go back So the again. eunuchs, Os eunucos representam, they're in charge of all the women's quarters, eles são responsáveis por todas as mulheres, né, do palácio, do harém, and that would include Vashti. e também inclui Vasti. So the king sends these 7 chamberlains O rei fala aqui que esses 7 camareiros and bring a command to her e traz uma ordem para ela to tell her to go to the king. para ir na presença do rei. So they've got a message Eles têm uma mensagem from the king do rei to the church, to Vashti, para a igreja, que é Vasti, to bring her into his presence, para levar Vasti na presença do rei, so that everybody can see how beautiful she is. para que todo mundo possa ver quão linda ela é. So here, Nesse ponto, decreto dominical, 7 eunuchs. os 7 eunucos, So let me ele take this out. vai tirar dali, So how would you write eunuchs? EUNUCOS. So these 7 eunuchs Esses 7 eunucos have a message têm uma mensagem from Christ, do rei Cristo, King, from the Christ, king. do rei que é Cristo, And this message e essa mensagem right here nesse ponto, decreto dominical, Sunday Law, is for God's church, é para a igreja de Deus, because she's now going to come porque agora ela vai into his presence na presença do rei to be examined, para ser examinada, to see, so that everybody can see how beautiful she para que looks. todos possam ver quão linda a Vasti é. And then she refuses. E ela recusa ir na presença do rei.
So these 7 eunuchs, Então esses 7 eunucos, they're not representing the church. eles não estão representando a igreja. They're representing a message. Eles estão representando uma mensagem. Is that Mensagem. Não, é mensagem, né? And there's an N here. N. and one S? One S. Mensagem. E-M. N. M as a Mary. So they represent a message, Então esses 7 eunucos representam uma mensagem. and we have the number 7 connected with it, E nós temos o número 7 conectados com isso. and we know Nós sabemos by the time you get to the Sunday law que no momento que você chega no decreto dominical, that there are 2 messages that are connected to this number 7. existem 2 mensagens que estão conectadas com o decreto dominical. Hã? Com o número 7. Com o número 7. There's 7 thunders, Existem os 7 trovões. And It's a TRV. TRV, that's it. Trovões. and there's also 7 times. Também 7 tempos. EMPOS. These 7 times Esses 7 tempos are the 2520, são a profecia do 2520. because we can see by the time you get to the 2520, Porque quando nós chegamos no 2520, this is lining up with October 22nd, 1844. marca também se alinha com o dia 22 de outubro de 1844. And we also see that these 7 thunders Nós também vemos que esses 7 trovões, just put TROV, TRO, just take the OVOES. There you go, and then a little thing here. So these 7 thunders, Nós vemos que esses 7 trovões, which are typified by the 7 last kings of Judah, que são tipificados pelos últimos 7 reis de Judá, from Manasseh to Zedekiah, Manassés até Zedequias, que vai ter o decreto dominical. you see comes to this point here, Quando você chega nesse ponto, where there's a refusal or disobedience. onde existe uma desobediente, uma refusal, não aceitar, recusar. So I think that these 7 eunuchs Eu acho que esses 7 eunucos, who bring a message from the king que vão trazer uma mensagem do rei, with the number 7, com o número 7, are identifying estão identificando that these messages que essas mensagens are bringing God's people estão trazendo o povo de Deus to judgment here. para o juízo aí no To be decreto dominical, examined. para ser examinados. And her refusal of that, E a recusa, a negação, né, não aceitar esse chamado, we'll read in a minute, causes a separation between her and the king. existe uma separação entre ela e o reino. Vamos ler em breve isso. Then coming to the 7 wise men, Eles chegam na presença dos 7 homens, os 7 príncipes. Homens. that work? Wise men? Sábios, S-A, sábios. S-A. A-B-I-O-S. There's a thing here on the A. Sabe, homens, príncipes. Homens, M-E-N-S. So these 7 wise men, Esses 7 príncipes, 7 homens sábios, let's read a little bit about them. vamos ler um pouquinho sobre eles. Verse 13. Verso 13. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. So these wise men, Então esses sábios, they understand eles entendem o tempo, and they also understand law and judgment. eles também entendem a lei e o direito. And it lists all the names of these 7. Ele fala o nome desses 7 sábios aí. And then we'll read verse 15. Ao lermos agora o versículo 15, o que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos camareiros. And verse 16. Versículo 16. Então disse Memucã na presença do rei dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. So in verse 15, No verso 15, the question is asked, a pergunta é feita: when the king told Vashti
quando o rei falou para Vasti, through these messengers, através desses mensageiros, through the chamberlains, que foi os eunucos, os camareiros, to come to him, para acercar-se a ele, she disobeyed that commandment. ela desobedeceu aquela ordem. So there's a commandment that's being made here. Existe então uma ordem, né, um chamado, uma ordem que é feita no decreto dominical naquele ponto. She's disobeying that commandment. Ela está desobedecendo aquela ordem, aquele comando. And now these 7 wise men Então esses 7 homens sábios are being asked to make judgment upon her. estão sendo pedidos pelo rei para trazer juízo sobre essa Vasti. So these are representing 7 messengers. Esses 7 eunucos representam 7 mensagens. Representam 7 messages, you want to say? Or a message. It's a message. Representa uma mensagem. These 7 messengers represent a message. Essas 7 eunucos representam uma mensagem. And these 7 E wise men esses 7 homens sábios represent judgment. representam juízo. Because of the laws that are given. Yes. Juízo. J-U-I-Z-O. And So they're going to bring judgment esses sábios, esses 7 homens vão trazer juízo because of disobedience porque pela desobediência, of obeying this message. por não obedecer o comando, essa mensagem que trouxeram os 7 eunucos. And then we read Matthew 18:10 Nós lemos Mateus 18, versículo 10, talking about the angels of the Lord are in the presence of the king, or they see his face. fala que Of God. I'm sorry, who is that? The angel of the Lord? Let's read Matthew 18. Vamos abrir again. Mateus capítulo 18, versículo 10. Mateus 18, versículo 10. So we've picked up the phrase they see the king's face. Nós agora estamos pegando a frase que the 7 kings, the seven wise men. Nós vamos pegar a frase onde em Esther fala que esses 7 sábios viram a face do rei. Matthew 18:10. 18:10. 18, versículo 10. Vede, não desprezais algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. So these are representing angels Esses estão representando anjos that are going to bring judgment que estão trazendo juízo upon God's church. sobre a igreja de Deus. But in verse 16 Mas no verso of 16 Esther chapter 1, de Esther capítulo 1, it's one of these wise men, um desses homens sábios, o Memucan, or but something. here in verse 14 they're called princes. Mas no verso 14 chama eles de príncipes. In verse 16 he says one of them Aqui no versículo 16 fala, então disse Memucan, um deles, comes and gives an answer. ele vai dar uma resposta. So these angels or 7 wise men Esses anjos ou esses 7 sábios are the ones that are going to bring judgment, são aqueles que vão trazer juízo, and it's one of them e um deles that speaks or answers. que fala ou responde. So there's this relationship Existe um relacionamento between the 7 entre os 7 and the 1, e 1. and this is all to do with judgment. Isso também está lidando com juízo. When you go to Revelation 16, Quando você vai para Apocalipse 16, you see 7 angels você vê 7 anjos that have got 7 vials, que possuem 7 taças, and those vials are full of judgment. e essas taças são para o juízo, julgamento. But you only see one of them in Revelation 17, Mas você só vê um desses anjos em Apocalipse 17, who actually explains what's happening. que no caso Revelation 17, right? Revelation 17. No Apocalipse 17, no qual começa a explicar. So you see that there's these 7 angels that come and bring judgment Você vê que em Revelation, right? at Revelation and Você in vê que Esther. você vê em Apocalipse que você vê 16 que tem uns 7 anjos. Depois no 17, Revelation 17, there's one angel. You want to explain that again? One of those. So in between 16 and 17, Entre os capítulos 16 e 17 de Apocalipse, one of those 7 angels um daqueles 7 anjos is the one that comes and communicates. é um que vem e se comunica. Em Apocalipse 17. So in Esther, No livro de Esther, you're seeing this symbolically represented você de uma forma simbólica representando by Memucan com Memucan, coming to
be the representative of these 7 princes or 7 Sendo um dos wise men. representantes que está falando, né, desses 7 eunucos, desses 7 príncipes, desculpa. Deixa eu entender aqui um pouco. Então, o caso aí, na interpretação diz que os 7 sábios, eles vão representar os 7 anjos. É isso? A pergunta é se os 7 sábios representam os 7 anjos. The question is, É o símbolo Ah. dos 7 anjos. a pergunta é se os 7 sábios é um símbolo dos 7 anjos. He's asking, are the 7 wise men a symbol of the 7 angels? In type, Numa tipologia, num tipo, because the 7 angels in Revelation 16 porque os 7 anjos de Apocalipse 16 are talking about the 7 plagues. está falando das 7 pragas. So I'm not saying that the 7 plagues are beginning here. Eu não estou falando que as 7 pragas está começando aqui, não. Eu não estou falando isso. Just a representation. Yes. É, They're a representation sabe. It's a representation, uma representação. of judgment. Eles representam juízo, representando o juízo. Representa os 7 anjos. So, então está representando os 7 anjos. So it does represent the 7 angels. In type, yes. Numa tipologia, uma tipologia. É um princípio. It's a principle. Yes. É um princípio. Ok. We've got up to verse 16. Agora chegamos no versículo 16. So let's read from verses 18 down to 22. Vamos ler versículo 18 até o versículo 22. 18, right? You're not going to read 17? No, right? Just 18. Sorry, from verse 17, we missed 17. Vamos ler versículo 17 agora. Versículo 17. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos medos e dos persas, e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Amém. In verse 12, No verso 12, when Vashti refused the Quando commandment of the king, quando Vasti recusa o chamado do rei, it says that the king was very wroth and angry. falou que o rei se enfureceu e acendeu nele a sua ira. So let's go to Matthew 21. Vamos abrir Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, Verse 42. versículo 42. Disse-lhe Jesus, 42 and 43. 42, versículo 43. Mateus 21, versículo 42, versículo 43. Disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso. É maravilhoso aos nossos olhos. Porquanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. So we see here brought to view Aqui você vê em Mateus God's church a igreja de Deus, when they reject. quando eles rejeitam. In this story, it's rejecting of the stone. Nessa história que você vê a rejeição da pedra,
but we understand this to be Christ. nós entendemos que isso é Cristo. It says that the kingdom's going to be taken from them Fala que o seu reino vai ser tirado deles and given to someone else e será dado a alguém diferente. who brings forth fruit. Será dado a uma nação que dê os seus frutos. So what passage did I tell us to read? Bible commentary. What Bible verse were we reading? We're going to Matthew 21, 42, 43. Sorry, I'm commenting on something else. I was reading the wrong passage. 21, 41 and 42 and 43, yeah? We read that, yeah. Yeah. Read So that. sometimes I get lost when we're... No, you did it. Okay, so that's fine. Ok, ele só estava conferindo o versículo. Let's read 22 verse 7. Matthew 22, 7. 22, 7. Agora vamos continuar em Mateus capítulo 22, versículo 7. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. So Brother Mark addressed this chapter earlier on in the week. O irmão Marcos já falou, a gente estudou um pouco disso durante essa semana. So here's brought to view that the king is very angry Você vê aqui que o rei está muito encolerizado, está nervoso, está irado. and he destroys the city. Ele vai destruir as cidades. The city is Jerusalem A cidade é Jerusalém, that gets destroyed here. que vai ser destruída aí. And then it says in verse No decreto 8, dominical. No versículo 8, they were not worthy who were invited. então diz aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Then another group is bidden to take their place. E que um outro grupo vai tomar o lugar deles. So we're identifying that this wrath of the king Nós estamos identificando que essa cólera, o rei ficando irado, is brought to view here when Jerusalem is destroyed. está trazendo aí quando Jerusalém está destruído no decreto dominical. In Revelation chapter 14 verse 10, Apocalipse 14, versículo 10. (14:10) Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. so we know that verse 10 Nós sabemos que o versículo is 10 the third angel's message, é a terceira mensagem angélica, which we've identified, que nós marcamos no decreto dominical, and this is the Sunday law issue. e esse é o assunto do decreto dominical. And again we bring forth this idea of that the king is angry. Então nós trouxemos essa ideia de que o rei se enfureceu, se encolorizou. When we look at Revelation 14, Quando a gente olha Apocalipse 14, we often look at it in the context of Babylon você tem que ler no contexto de Babilônia, because of verse 8. por causa do versículo 8. But when you see it in the story of Esther, Quando você vê na história de Esther, you see his wrath você vê essa ira, is not aimed at Babylon não está direcionada à Babilônia or the world. ou o mundo. Who's it aimed at? Para quem que a ira do rei na história de Esther está direcionada? His own people, Para o seu próprio povo, Vasti, because of their disobedience. porque eles estavam desobedientes. We read Esther chapter 1 verse 19, Nós vemos no livro de Esther, capítulo 1, verso 19, and we noted that there was this divorce. nós vimos que tinha, you notice what? There was the divorce, Existia um divórcio. and again we've already read it, but we could go to Matthew 21 verse 42 and 43. Nós já lemos, mas Mateus 21, versículo 21, verse what again? Mateus capítulo 21, 21, 42 and 43, which we already é read, que a gente já leu já, Mateus 21, 42, 43, which again talks about this separation. que fala sobre essa separação. And the last verse, verse 22, O último verso, verso 22, so we want to mark nós queremos marcar that there's the decree that's brought to view here. que esse decreto que é feito aí, So I just put law, decreto D-E-C-R-E-T-O. so there's this decree or law that's brought to view Existe um here. decreto, uma lei que aparece na história. And in verse 22, No versículo 22, it says it goes to every people and every language. aqui fala que vai todos os povos e todas as línguas. So we know it's a
symbolically a representation of a worldwide message. Nós vemos isso que é uma simbologia de uma mensagem aqui de caráter mundial. So there's many symbols that we've seen in chapter 1, Existem muitos símbolos que nós estamos vendo no capítulo 1. and we saw that this was in the third year of Ahasuerus, Nós percebemos que isso foi no terceiro ano de Assuero. and he's talking about this first decree that's brought to view here, Ele está falando desse primeiro decreto que entra na história, which is the Sunday law. que representa o decreto dominical. And what's happened is from the beginning to the end, Nós estamos vendo do começo ao fim, you're seeing how the church, nós vemos como a igreja, by the time you get to the third way mark, até chegarmos à terceira marca, has now separated herself from God. está se separando de Deus. Let's go on to Esther chapter 2, Vamos então para Esdras agora, capítulo 2. Do you want me to erase this for you this side here? please. Do you have the... Thank you. Nós vamos começar agora Esdras capítulo 2. Esther capítulo 2, desculpa. Give me the other one that you have. This is not as good as yours. No. Esther chapter 2 Agora, Esdras capítulo 2 is going to be covering vai cobrir a história, the same history. a mesma história. It's going to go from 9/11, Vai acontecer no dia 11 de setembro and it'll go to the Sunday law. e ela continuará até o decreto dominical. But chapter 2 doesn't identify this way mark. Mas o capítulo 2 não identifica o the Sunday Law Mark. Yeah, it No only identi- takes us to the midnight cry. Não leva... What is that again? Tell me. It doesn't go all the way... It doesn't go, the story doesn't go to this way mark. It only comes to this way mark. No capítulo 2 de Esther, a história vem somente até o clamor da meia-noite, não chega até o decreto dominical. Do you want to say chapter 1 and Yeah. chapter 2? CAP? CAP 1, yeah. So this is the story of Esther Ali é a história de Esther and Vashti. e a outra história de Vasti. So we see a woman being divorced, Nós vemos no capítulo 1 uma mulher sendo divorciada. and here we see a woman being married. Agora no capítulo 2 veremos uma mulher sendo casada. So let's read from verses 1 to 4. Vamos ler então os versículos do 1 ao 4. Esther, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e do que se tinha decretado ao seu espírito. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponham o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Susã, na casa das mulheres, aos cuidados do rei de Egai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e dêem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. So we want to pick up some information to identify chapter 2 Nós queremos pegar umas informações para identificar o capítulo 2, being identified as beginning at para que a 9/11. gente possa demonstrar que isso nós estamos simbolicamente no dia 11 de setembro. So if we read verse 2, Ao lermos versículo 2, it tells us that the king's servants falou que os servos do rei went searching for young virgins. what did they say again? They went searching for virgins. Eles foram buscar, busquem-se, eles foram buscar pelas virgens. So we can see here Nós vemos nessa história that virgins are introduced. que as virgens, G-I-N-S, que as virgens agora entram na história, são introduzidas. And virgins E as virgens brings us to the story of Matthew 25.
nos levam na história de Mateus capítulo 25, We understand that clearly. que todos nós conhecemos isso bem claro. And also in Revelation 14 verse 4, E Apocalipse 14, versículo 4 também. we'll read that passage. Ó, Revelation 14. Verse Vamos ler 4. então Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não esses são os que não contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. So this again is identifying virgins, Aqui nós vemos que está também identificando virgens, and it identifies that they've not been defiled o que fala que essas virgens não se contaminaram with women. com mulheres. So we know that a woman represents a church. Nós sabemos que uma mulher representa uma igreja. So these virgins have not defiled themselves Essas virgens não se contaminaram with other church practices or other ideologies. com outros tipos de igrejas, mulheres com outros tipos de ideologias, doutrinas. And we saw this principle being brought to view Nós vemos esse princípio sendo trazido in 2 Chronicles chapter 30, em 2 Crônicas capítulo 30, which was the issue of the second Passover. que foi o problema, o assunto da segunda Páscoa. So we know that these virgins Nós sabemos que essas virgens must be in this time period, têm que ser durante esse período, because those who are defiled porque aqueles que estiveram contaminados, de acordo com Êxodo 29 e 30, are a group of people outside of this period in são this period. as pessoas que estão fora desse período, são as pessoas que estão fora dessa área, nessa área aqui, mas fora da outra. And we understood that from the book of Numbers, E nós entendemos disso de acordo com o livro de Números, capítulo 9, chapter 9, and also from 2 Chronicles. Números capítulo 9 e também de 2 Crônicas capítulo 30, 29 and 30. 29 and 30, 29 e 30. So we've got these virgins who are being sought, Então, eles começam a buscar essas virgens. and then verse 3 No versículo 3, says they all need to be gathered. fala que todas elas têm que ser ajuntadas. So there's a gathering going on, Nós vemos que existe um ajuntamento acontecendo. and if we just read verse 8, Se você ler o versículo 8, it says almost the same thing. fala mais ou menos a mesma coisa. You want me to read it or no? No. Please. Versículo 8. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, aos cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. So we can see that this gathering is happening at Shushan the palace. Nós conseguimos ver que esse ajuntamento está acontecendo no palácio de Susã. But we've already identified Shushan the palace Nós já identificamos o palácio de Susã as a symbol at being 9/11. como sendo o símbolo de 11 de setembro. So the palace Então, o palácio I.O. I.O. and there's a thing here. Palácio. C.I.O. Yeah. No segundo, palace. Here. Oh, this one. Second one. So the symbol of the palace So, a símbolo do palácio helps us to identify 9/11. nos deixa identificar 11 de setembro, o palácio de Susã, como fizemos no capítulo 1. I'll just give you the reference, but we won't read it. Eu vou dar a referência para vocês, mas a gente não vai ler. It's Spirit of Prophecy, Volume 4, O Espírito de Profecia, volume 4, page não tem em 200, português, página 243. 243, parágrafo 3. 242. Talvez na história da redação tenha, não sabemos. Spirit of Prophecy, Volume 4, 242, É chamado paragraph 3. Espírito de Profecia, que se chama em inglês. Não tem em português, provavelmente. Volume 4, página 242, parágrafo 3. Do you not have this in Portuguese? Probably not. A gente não tem em português. Tá. No livro História da Redação possui algumas partes desse livro. No índice tem na História da Redenção. Então, e fala quais páginas que eles usam, mas probably we don't have it. If you don't have this one, the parallel passages in Story of Redemption. That's what he's saying. Se a gente Okay. não tem isso, provavelmente está na História da Redenção. Não aparece na apostila? Não. We don't have it on our notes. This note there. No. Não, não está na apostila. Here we're told that the virgins are beginning to be gathered Aqui nós somos visto que as virgens estão começando a ser unidas when Ellen White's talking about Millerite history. quando Ellen White está falando da história milerita. And she connects this gathering
E ela conecta esse ajuntamento to the events that are surrounding 1840, com os eventos que estão ao redor de 1840, when the Millerite movement becomes a worldwide movement. quando o movimento milerita se transforma num movimento de caráter mundial. So the fact that we're talking about virgins O fato que nós estamos falando de virgens, and we connect the gathering of them a união dessas virgens with the palace at Shushan com o palácio de Susã, is tying us back to nos 9/11. está amarrando essa história para a gente botar ela ou colocar espiritualmente no dia 11 de setembro. So historically, Historicamente, we've got the story of Vashti nós temos a história de Vasti, with a break, nós temos um intervalo de tempo, and then the story of Esther. nós temos a história de Esther. But we're marking this point here Nós estamos marcando esse ponto na história de Esther, with this point here. com o mesmo ponto na história de, no ponto na história de Vasti, como sendo 11 de setembro, e na história de Esther nós marcamos também o mesmo ponto sendo 11 de setembro. Even though historically it runs this way. Mesmo que na história a gente sabe que se vai de forma linear. And so once you're able to see this, you can take this and bring it down here, Quando você entende que isso aqui vai numa história linear, você pode pegar isso aqui e botar debaixo da história de Vasti. and they become parallel stories. E aí eles se transformam em histórias paralelas, a história de Esther com a história de Vasti. Now this is the same principle that we use Esse é o mesmo princípio que nós usamos when we go to Millerite history quando nós vamos na história milerita and our history. e nossa história. Because here we take the time of the end Porque nós pegamos o tempo DF, D as in Doctor, V, F as in Frank. Pegamos o tempo do fim da nossa história, de 144.000, and because of this symbology here, por causa da simbologia que existe no tempo do fim, we don't run this, a gente não roda isso ou continua isso de uma forma linear, but we bring this underneath. mas a gente pega essa história do nosso tempo debaixo da história milerita. So if you don't see that you're able to do this, Se você não consegue ver que você é capaz de fazer isso, the book of Esther doesn't make any sense. o livro de Esther não faz sentido nenhum. Prophetically speaking, it De doesn't forma have any, profética, não tem significado nenhum. it doesn't have any significance. E não tem significado nenhum. Let me ask a question. Are you going to address the issue with Ashur being a pagan king marrying? Is that going to be later on or supposed to be in the previous one? Okay, so the question that my brother's asking Uma das perguntas que eu fiz, um, it might be later, I don't know when you're gonna is do that it. a pagan king A pergunta é, como é que pode um rei Assuero, um rei pagão, is marrying a Jew? casando-se com uma judia? So I wasn't going to address this issue Eu não ia resolver esse problema, because this brings us right back to the whole issue isso vai trazer a gente de volta para todo o assunto, of how we address all the stories in the Bible. como a gente vê todas as histórias da Bíblia. Many of them don't make any sense. Muitas delas não fazem nenhum sentido. And many people have stumbled over the book of Esther, Muitas pessoas tropeçaram no livro de Esther. and what they normally stumble over is this: O que eles tropeçam geralmente é isso. that they see Vashti as a good person, Eles veem Vasti como uma boa pessoa and they see Ahasuerus as a bad pagan e king, eles veem Assuero como um rei pagão mau. and they don't accept that a pagan king Eles não entendem, não aceitam que um rei pagão who's drunk que está bêbado can represent Christ. pode representar Cristo. But people don't normally address the issue of Esther. Mas as pessoas não tentam resolver o problema de que Esther, Everywhere that she's commented upon, todos os lugares que ela é comentada, she's identified as being someone who's righteous. é identificado como uma mulher justa. And so when people look at the character of Ahasuerus Quando as pessoas verem o caráter de Assuero, and say that he cannot represent Christ because of his que ele behavior, não pode representar Cristo por causa do comportamento dele, then my response to that is this: a minha resposta para ele é: that how can we say that Esther como é que nós podemos falar que Esther represents a righteous woman representa uma mulher justa when she's rebelling against God? que está se rebelando contra Deus? One of the things that was spoken of in an earlier presentation Outra coisa que nós falamos na apresentação anterior, was that John the Baptist que João Batista was criticizing Herod and criticado Herodias ao criticar Herodia e Herodes e Herodia for marrying one another, por haverem se casado, which was an illegitimate marriage. porque foi um casamento ilícito. And Elijah was doing the same with Ahab and Jezebel. Elias fez o mesmo com Acabe e Jezabel. So you know Então você sabe
that it's against God's commandment for a Jew to marry outside of their faith. que é contra os mandamentos de Deus que um judeu se casasse com pessoa fora da sua fé. And there are many statements in the Spirit of E Prophecy tem to várias demonstrate citações do this. Espírito de Profecia. So when we look at the character of Esther, Quando nós vemos o caráter de Esther, and we want to look at this from a moral perspective, nós possamos ver isso ao vermos de uma forma moral. because we don't want to accept that Ahasuerus can represent Christ, Não queremos representar que Assuero representa Cristo. then we must realize that Esther, Nós temos que realizar que Esther, using the same logic, usando a mesma lógica, would not be able to represent não será capaz de representar a fair and pure woman, uma mulher pura e limpa. because we read earlier Porque nós lemos antes that Vashti's place que o lugar de Vasti is going to be taken by someone who's more righteous than her. vai ser tomado por alguém mais justo que ela. And if you look at the morality of this Se story, você vê a lição moral da história, Esther is not more righteous than Vashti. a Esther não é mais is not more, She's not more. ela não é mais justa do que Vasti, Because she's disobeying the king, porque Vasti está desobedecendo o rei. and Ellen White says it's the righteous decision. She's a good woman. E Ellen White fala que ela é uma boa mulher, ela fez uma decisão justa. But here you have Esther Mas aí você tem Esther disobeying God's commandment, desobedecendo o mandamento de Deus, but being portrayed mas sendo proposta as a righteous como uma woman. mulher justa. So these clues, Essas dicas, and you can go to many different stories that give you the same e clues, você pode ir em diferentes histórias para dar essas mesmas respostas, should help us to identify nos ajudariam a identificar the legitimacy a legitimidade of identifying Ahasuerus ao identificar Assuero as being a symbol of Christ. sendo um símbolo de Cristo. Now we know this is not the only person, Não é a única pessoa, né, human being, ser humano, who has represented Christ que também já representou Cristo in the scriptures, na palavra de Deus, who was a righteous and good person. que foi uma pessoa justa e boa. We know of at least two, there are Nós others. lemos pelo menos dois exemplos. King Cyrus of the Medes and Por exemplo, o Persians, rei Ciro dos Medos e dos Persas. we know that he was a pagan king, Nós sabemos que ele era um rei pagão, and yet he is represented as being Christ or the anointed one. e ele é representado sendo Cristo como ungido, né, que está em Isaías 45. Now you might argue that all his behavior was good, Você talvez pode dizer que somente o comportamento dele estava bom. but you know, Daniel chapter 10 Você sabe que Daniel capítulo 10 shows you mostra que that his mind a mente dele was wavering. estava vacilando, So he's vacillating between good and bad. estava vacilando entre bem e bom. So how can a man who's vacillating in that fashion Como é que um homem que está vacilando nessa posição, né, para bem e para o mal, represent Christ? representar Cristo? Because the man who's unstable in his ways, Porque o homem que está instável nas suas formas, as the wave of the seas, como as ondas do mar, is not someone that you can rely upon. não é como uma pessoa que você pode confiar. But we don't seem to have problem in doing that, A gente vê que talvez a gente tenha problema em in entender making him dessa forma, Christ. colocando ele como Cristo. And my understanding of this O meu entendimento disso é, is because if you make him Christ or you don't make him Christ, se você fizer ele como Cristo ou não fizer ele como Cristo, it doesn't make any difference to us. não faz diferença nenhuma para nós. But if we make Ahasuerus Christ, Mas se você põe Assuero como Cristo, then it begins to have some prophetic significance começa a ter significados proféticos para gente, to us at the end of the para world. nós aqui no final dos tempos. Because then if he's Christ, Porque se ele é he is Cristo, Christ, se ele é Cristo, you have to ask who are these women? você tem que perguntar quem são essas mulheres. And they have to become churches. Elas têm que se transformar em igrejas. And then you have this problem that this one gets divorced and this one Aí gets você vai ter married. esse problema que uma é divorciada e outra é casada. And we know that David represents Christ, Nós sabemos que Davi também representou Cristo, even in the messy life that he has. até mesmo na vida tão bagunçada que ele teve. So it's not an unusual thing Não é uma coisa inusual to have bad men representing Christ, ter homens maus representando a Cristo. as long as we don't get confused Se nós, à medida que nós não nos ficamos confundidos, of what these moral stories, por que essas histórias morais, how they portrayed symbolically are trying to teach us. como elas se demonstram para a gente de uma forma simbólica no fim dos tempos. So we've spoken about the virgins being gathered, Eu falei para vocês sobre as virgens sendo ajuntadas. but in verse 1 it says that King Ahasuerus remembered. Aqui fala, aqui no capítulo 2, versículo 1, fala que o rei Assuero lembrou-se. So there's a remembering that's going on Existe here, uma lembrança, algo que faz você recordar de algo. which
we could go to Jeremiah 6:16. Nós podemos ir para Jeremias capítulo 6:16. We'll read the passage. Most vamos- people are familiar with it. Nós vamos ler a passagem. Eu acredito que muitos de nós já estamos familiarizados com essa passagem. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Now, these old paths that has been spoken of here, Essas veredas antigas que estão sendo faladas aqui, that we're required to remember, que nos é pedido relembrar, again, we can look at this and it will bring us again back to 9/11. nós podemos, ao estudar esse significado das veredas antigas, leva a gente para o dia 11 de setembro. In verse 3, No versículo 3 de Esther, we'll read verse 3 again. nós vamos ler o versículo 3 de novo. E ponham o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Sussã, na casa das mulheres, aos cuidados de Egai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e detém-se-lhes os seus enfeites. So, in verse 3, No versículo 3, and let's just drop down to verse 12. vamos agora descer para o versículo 12. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. So we see there's this purification process that's going on, Nós vemos que existe um processo de purificação acontecendo aqui, and it's identifying the number 12, e está identificando o número 12. and it's divided into 2 6-month periods. Está dividido em 2 períodos de 6 meses. So there's this purification that's going on, Esse é um processo de purificação que está acontecendo. but we already noticed the purification Nós sabemos já que existe uma purificação in 2 Chronicles 29. em 2 Crônicos 29. So here it's the purification of the virgins, Aqui existe uma purificação das virgens. and in 2 Chronicles 29 it's a purification of the temple structure. E nós vemos em 2 Crônicos capítulo 29 que existe uma purificação da estrutura do templo e do pátio. So they become synonymous terms. Então eles se transformam em sinônimos. We already identified that this was the number 12, Nós já identificamos que aquele ponto ali representa o número 12, through the number 120, através do número 120 through the 12 e disciples. também dos 12 discípulos. So we can see that this structure from 9/11 Então nós vimos que a estrutura do dia 11 de setembro to the midnight cry até o clamor da meia-noite is being confirmed by this number 12. está sendo confirmada por esse número 12. And we'll see as we go on through the E chapter nós vamos ver ao continuarmos no capítulo that it's here that she marries que é na clamor da meia-noite que ela se casa, after the 12 months. depois desses 12 meses de purificação. So if we read verse, we've already read the verses from verses 2 Nós já lemos já do versículo 2 down to verse 4, até o versículo 4. and we'll read verse 8 now because we Agora- read verses 2 to 4. Nós vamos ler agora o versículo 8. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Sussã aos cuidados de Egai, também levaram Esther à casa do rei sob a custódia de Egai, guarda das mulheres. So from verses 2 to 4, Dos versículos 2 ao versículo 4, in the literal story, na história literal, Ahasuerus has come back from war Assuero voltou da guerra, and he remembers his wife ele lembra-se do que aconteceu com Vasti, a mulher dele, and the decree that he'd made here against her. e do decreto que ele fez naquela época aqui, And then from verses 2 to 4, e dos versículos 2 ao 4, his servants try to encourage him and say, find a new wife. e os seus criados, seus servos falam, olha, arranjam outra mulher, encontre outra mulher. But in verse 8, No versículo 8, it switches from this suggestion muda de somente uma sugestão dos seus servos to a commandment. para um decreto, para uma lei. So in verse 8, it talks about a commandment that the king makes. Então no versículo 8 nós conseguimos ver uma ordem que o rei faz, um mandado do rei, uma ordem. And then it uses this word decree. E essa palavra é usada aqui como decreto. So right here we can mark another decree. Então mais no ponto ali de 11 de setembro nós podemos marcar um decreto. C-R-D-E-C-R-E-D-O. T-O, T, decreto.
So we've identified 2 decrees. Nós então identificamos já 2 decretos. We've identified a decree here, Nós identificamos um decreto um ali no decreto dominial, no primeiro capítulo, the first chapter, no primeiro capítulo. from chapter 1 No capítulo 1, at the Sunday law. no decreto dominical. So this decree most people are familiar with, Esse decreto muitas pessoas estão familiarizadas. but now we're identifying a decree here Nós também agora estamos identificando um decreto ali at 9/11. no dia 11 de setembro. So this is the second decree that we find in the book of Esther. Esse agora é o segundo decreto já que a gente consegue identificar no livro de Esther. Decreto número 2. This is in the land of the Medes and Persians. E esse decreto está na terra dos Medos e dos Persas, This is the United States. que representa os Estados Unidos. And we understand Nós entendemos that this decree that's being made here, que esse decreto que está sendo feito aí its fulfillment é um cumprimento, was the Patriot Act. foi o ato patriota. And its full title is the USA O- Da forma original em inglês, que esse decreto no dia 11 de setembro foi dado, ato patriota, se chama United States Patriot, the United States Patriot Act. o ato patriota. And each one of these letters is this is an acronym of what this law actually states, This is an acronym of what? of what the law is. Ok. Isso é um acrônimo do que essa lei significa, do que essa lei é. So, for instance, Acróstico. people might think that stands for the United States of America, Algumas pessoas pensam que aquela frase USA significa United States of America, and this is some kind of act of patriotism. e as pessoas podem achar que é um ato de patriotismo americano, But that's not what that means. mas não é isso que significa. You can go into Google Se você vai no Google and you actually find out what that e means. você vai lá e vê o que isso significa. It's called the uniting Significa a união, and strengthening a strength, quer dizer, a força, a palavra U significa a unificação e o fortalecimento America. da América. So this decree here that's being made here Esse decreto que está sendo feito aí is a uniting and strengthening of É uma- America. unificação, fortalecimento da América. A letra S dos Estados Unidos ali significa strengthening, quer dizer fortalecimento. Unificação, fortalecimento da América. And this is how they're going to unite and strengthen É America, dessa forma que eles vão unificar e fortalecer a América. by providing Dando, o P quer dizer providing, prover, appropriate apropriado, tools ferramentas, o T é para ferramentas, which are required que são requeridas to intercept para interceptar and obstruct e obstruir terrorism. terrorista. Well, I never known that. And we know Nós sabemos that this was issued in 9/11. Nós sabemos que isso foi 2001. feito em 2001, em setembro, 11 de setembro. Actually, it was a few weeks later. Yes, it's not exactly at 9/11. O ato patriota não foi exatamente no dia 11 de setembro, foi alguns dias depois. We shouldn't forget Nós não deveríamos esquecer from chapter 1 que no capítulo 1, that this time period here of 180 que days esse período de 180 dias, is a discussion that's going on existe uma discussão que está acontecendo, um of argumento, how this land como aquela terra is going to engage with the next empire that's about to come. vai lutar com o próximo império que vai surgir na terra. So the fact that we can see a decree here O fato que nós podemos ver um decreto aí and we understand the significance of this e decree, conseguimos entender o significado desse decreto, because this is not the United States, porque isso daí não é simplesmente significa Estados Unidos, ele tem um significado this is the uniting and que strengthening quer of, the dizer United, a of America. unificação e o fortalecimento da América. I would suggest there's a connection between this decree O que eu quero sugerir para vocês é que existe uma conexão com esse decreto do ato patriota, and what's going on here. com o que está acontecendo ali no capítulo 1. Often we've just looked at this Patriot Act Geralmente a gente lê nesse ato patriota and dealt with it in a very casual sense. e a gente trabalha de uma forma muito casual, But there may well be more to this mas provavelmente talvez exista algo mais sobre isso than meets the eye, than we realize. que a gente possa perceber.
So let's read from verses 5 to 7. Agora a gente vai ler do versículo 5 ao 7. Havia então um homem judeu na fortaleza de Sussã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Radassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Let's quickly look at this man, Mordecai. Vamos agora estudar um pouquinho desse homem, Mardoqueu. Before we look at him, let's read chapter 3, verse 1. Antes da gente estudar um pouco sobre ele, vamos abrir o capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. So here we see two men brought to view. Nós vemos aqui dois homens entrando na história, Mardoqueu e Amã. One of them is Mordecai, Um deles é Mardoqueu and the other one is Haman. e outro é Amã. We've already identified Haman prophetically speaking, Nós já marcamos quem significa Amã profeticamente. but we want to see that there's some history behind these two men. Nós queremos ver se existe alguma história por detrás desses dois homens, Mardoqueu e Amã. In verse 5, No versículo 5 do capítulo 2, chapter 2, right? chapter 2, Do capítulo 2, Mordecai is identified as being the son of Kish. ele é identificado sendo como filho de Quis. So we know the son of Kish. Nós sabemos que o filho de So we know Quis, Kish a palavra, was the father of King Saul. nós sabemos que, to go back again, Kish was, Kish was the father of Saul. nós sabemos que Quis era o pai de Saul. So there's a relationship between Mordecai and the King Saul. Nós sabemos que tem uma relação entre Mardoqueu com o rei Saul. And if we look at Haman, E se nós percebemos com Amã, he's called Haman the Agagite. ele é chamado do Agagita, no capítulo 3, versículo 1. Amã, o Agagita. So this word Agagite Essa palavra Agagita is giving a clue of his family's history. está dando uma história dos seus familiares, dos seus ancestrais. So if we go to 1 Samuel 15, Se você abrir em 1 Samuel capítulo 15, we read verse 8. e você for ler versículo 8, 1 Samuel 15, versículo 8. 15 verse 8. Yes. E tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Now verse 7 will introduce Saul into this story. No versículo 7 vai introduzir Saul na história. Do you want me to read 7? Yeah, we can No, read verse 7, what you said? we can read verse 7 as well. Versículo 7. Então feriu Saul os Amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. So you're going to see this interaction between Saul Você vai ver aqui no versículo 7 essa interação entre Saul and Agag, the king of the Amalekites. e Agag, rei dos Amalequitas. And we know in this story Nós sabemos na história, that Saul doesn't do the work that the Lord has commanded him to do. nós conhecemos a história que Saul não fez o trabalho que Deus mandou ele fazer. But Mordecai is a descendant of Saul. Mas Mardoqueu é um descendente de Saul. And we can see according to Esther chapter 3 verse 1 Nós vemos aqui em Esther capítulo 3, versículo 1, that Haman que Amã, is a descendant of King Agag. ele é descendente do rei Agag. So we can tie now the story of Saul and King Agag Então, com isso aqui agora a gente pode conectar a história de Saul com o rei Agag, into the book of Esther, levando agora isso para o livro de Esther. because the struggle that their descendants have Porque você está vendo a batalha que existe entre as suas gerações com os descendentes. when Saul doesn't do the work that he's required to do. Quando Saul não faz o trabalho que ele deveria fazer, You're going to see that Mordecai will complete. você vai ver que Mardoqueu vai terminar esse trabalho. Now the reason why Haman is wanting to make
trouble with Mordecai, A razão que Mardoqueu quer fazer, achar problema We com understand- não, desculpa, a razão que Haman. A razão que Amã está querendo achar confusão com Mardoqueu, in the story, it's because Mordecai doesn't bow down. a razão é porque Mardoqueu na história de Esther não se inclina, não se ajoelha But we understand that para ele. Haman Mas nós entendemos que Amã, is a descendant of King Agag. que Amã é um descendente de Agag, And somehow or another, de alguma forma ou de outra, someone from the Amalekite nation escaped, alguém da história dos amalequitas escapou and Haman was one of their descendants. e Amã foi um desses descendentes. And here he wants to take revenge. E agora ele quer fazer uma revanche. If we go to Exodus chapter 17, Agora abrimos nossa Bíblia em Êxodo capítulo 17, verse 16. versículo 16. So Vamos abrir em Êxodo capítulo 17, versículo 16. let's gonna go to read. Exodus 17, 16. Êxodo 17, versículo 16. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. So you see that Amalek, or the Você Amalekites, está vendo que Amaleque ou os amalequitas become a symbol se transformou num símbolo of the eternal enemies of God's people. dos inimigos eternos entre o povo de Deus. And so Haman, Então Amã who we've identified to be the United States, está identificado como os Estados Unidos, who now at the end of the world is representing the armies of Rome, que agora nos Estados Unidos, no fim dos tempos, representa sendo os exércitos de Roma, a descendant of Agag, os descendentes de Agag, who's an Amalekite, que é um amalequita, who is the eternal enemy of God's people. que é o inimigo eterno do povo de Deus. You see that Esther becomes this much more significant prophetic story than we Você vê que realize. agora o livro de Esther se transforma numa história muito mais significante do que a gente podia imaginar. Because you see that Mordecai and Haman and the war that they're having Você vê essa batalha que está existindo entre Mardoqueu e Amã, is really a prophetic story. é simplesmente uma história profética que começou há muito tempo atrás. So let's go back to the book of Esther chapter 2. Voltamos ao livro de Esther, capítulo 2. We read up to verse 8, Nós chegamos até o versículo 8, but we want to just go back to verse 7 mas nós queremos voltar ao versículo 7, because here is brought to view porque aqui Esther. alguém entra na história, que é Esther. If you look at the word Esther, Se você procurar a palavra Esther, o que significa? the word is pretty straightforward. It means a star. A palavra dela é muito simples, simplesmente significa uma estrela. In the Persian, No Pérsia, but it also means to be hidden. mas também significa estar escondida. So we see here that Esther Escondida. E-S-C, escondida. Hidden, right? You want to say that? Yeah. Escondida. No, it's E-S-C-O-N-D-I-D-A. Esther is hidden. Você está vendo que Esther está escondida. So we know Nós sabemos que from Luke chapter 1 de Lucas capítulo 1, that in this 6-month period, que na história de 6 meses, na história de Lucas, which we can see from chapter 1, que nós vimos isso no capítulo 1 de Esther do 180, that for 5 months que por 5 meses or 150 days, ou 150 dias, that Elizabeth was hidden. que Isabel ficou escondida. So here we can see that Esther, in her name, Nós podemos ver aqui que essa, já derivando, né, o nome dela is representing God's people who are hidden in this time period. está representando o povo de Deus que está escondido durante aquele período. They're going to be revealed Eles vão ser revelados in this final moment, nesse, you want to say midnight, in this last moment que of vai time. ser demonstrado nesse último momento aqui. Now when Brother Mark took us to Revelation chapter 9, Quando o irmão Marco estudou a gente Apocalipse capítulo 9, we can begin to see how Islam comes into this story Nós through this consegui- framework. nós conseguimos ver como o islamismo entra nessa história através dessa estrutura, But what we're able to see mas o que nós fomos capazes de ver is this 6-month period que esses 6 meses, esse período de 6 meses, is divided by a 5-month, or is divided into a 5-month and a está 1-month dividido, né, period, está quebrado um período de 5 meses e um mês,
or 150 days and 30 days. Ou 5 meses que é igual a 150 dias, ou e um mês que é igual a 30 dias também. And when we went earlier on and we spoke about in the Millerite history, E no começo, quando a gente falou da história milerita, the 5th day of the 4th month o quarto dia, to the first não, day o of the quinto dia, 5th o month, quinto dia do quarto mês até o primeiro dia do quinto mês, that we went from midnight to midnight que cry, nós saímos da meia-noite até o clamor da meia-noite. we see this concept being brought into the book of Esther, Esse conceito que está trazido no livro de Esther, where we can begin to see midnight que nós começamos a entender o significado da meia-noite and midnight cry e clamor da meia-noite, by the very definition of her name. pela própria definição do nome de Esther já fala isso, por o nome dela significar escondido. And we know that a star Nós sabemos também que estrela represents a messenger, representa um mensageiro and someone who has a message. ou uma pessoa que tem uma mensagem. So Esther, Esther, então, a messenger from God, é uma messenger, right? Uma mensageira de Deus in this time period nesse período de tempo is hidden, que está escondida, soon to be found or exposed and prestes seen a ser descoberta ou exposta before she marries. antes dela se casar. And in the midst of all this, there's this Patriot Act E going no on. meio de toda essa história tem um ato patriota, um decreto que saiu. We read up to verse 8. A gente chegou até no versículo Let's 8. read verses 9 to 11. Agora nós vamos ler o versículo 9 até o 11. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso, se apressou a dar-lhe a seus enfeites e os seus quinhões, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. So in verse 10, No versículo 10, it tells us directly that Esther had not revealed who her fala aqui no versículo ancestry was. que ela não declarou quem era a sua parentela, quem eram os seus descendentes. So again, bringing this concept that she's hidden, Aqui traz de novo, mais uma vez, esse conceito de que ela está escondida, which is Luke chapter 1, verse 24. que também Elizabeth. é Lucas capítulo 1, contando a história de Zacarias e Isabel, que estava escondida por 5 meses. And Mordecai in verse 10 and 11, E Mardoqueu, no versículo 10 ao 11, you can see he's representing someone who's giving her instruction. você vê que Mardoqueu representa uma pessoa que está dando a instrução para alguém, para Esther, Guiding her, keeping a watch care over her. guiando ela, continuando olhando por ela. So she's a church Ela é uma igreja that has a message, que tem uma mensagem, but she's hidden in this time period. mas ela está escondida durante esse período da história. And Mordecai is looking after her, he's watch care over E o her. Mardoqueu está olhando por ela, está observando, está cuidando dela. And she's obeying his word. E ela está obedecendo o mandado de Mardoqueu. So here you see Mordecai as being symbolized by the Holy Spirit. Aqui você vê o Mardoqueu sendo um símbolo do Espírito Santo. Let's read verse 12. Vamos ler agora o versículo 12. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. We'll read down to verse 15. Vou continuar lendo até o versículo 15 agora. Dessa maneira, pois, vinha a moça ao rei. Dava-se-lhe tudo quanto ele desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saagás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres,
E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. So we read down to verse 15. Lemos até o versículo 15. Well, I can't read Yeah, I down to finished verse- until 15. Okay. So we see here Nós vemos aqui nessa história that there's this preparation or this purification that's going on. It gives more details of this. existe essa preparação, né, que está acontecendo e que dá mais um pouco de detalhe nessa preparação And then it describes the process of the selection of the queen. e descreve esse processo de como selecionar a princesa, And a verse, rainha, no caso. then verse 16, we'll read verse 16. Nós vamos ler agora o versículo 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. So verse 16 gives us the date. No verso 16 nos dá uma data. We saw that this was in the 3rd year of Nós Ahasuerus. vimos que no capítulo 1 conta a história do 3º ano de Assuero. And after 12 months, Depois de 12 meses, we're on the 10th day nós estamos no 10º dia. of the... No, it's not 10th Seventh. day. Yeah, 10th month. No, it says, 10th month Yeah. at the 7th year. It's the 10th month Nós estamos no 10º mês, no 7º ano. in the 7th Eighth. year. So we can see that if this was 12 months, Nós vemos então que se isso ali fosse 12 meses, then this was in the 10th month então, voltando para trás, dia 11 de setembro simbolizaria of the 6th year. o 10º mês do 6º ano. So this was in the 3rd year. No capítulo 1 representa o 3º ano. She marries in the 7th, Ela se casa agora no ano 7º, and she's selected in the 6th. mas ela é selecionada no 6º ano. So it's between this period and this, É entre esse período do capítulo 1 e capítulo 2, between the 3rd year and the 6th, entre o 3º e o 6º ano, that Ahasuerus is away making war with que the Greeks. Assuero está para fora, está fazendo a guerra contra os gregos, está lutando contra os gregos. We just want to have a look at this number 10. Eu this gostaria de 10th pegar month. um pouco sobre esse 10º mês, So dar uma we're not- olhada nele. I'm not looking at the number 10 itself, but Eu não the estou olhando, phrase 10th month. eu não estou olhando no significado do número 10, mas sim no significado do 10º mês. So if we were to turn to, I'll give you 3 Bible passages that all saying virtually the same thing. Eu vou dar para você 3 passagens bíblicas, e as 3 estão dizendo mais ou menos o mesmo. 2 Kings 2 Reis, 25 verse 1. 25, verso 1. You want me to read it or no? Yeah, we'll read that one. Vamos ler isso daí. 2 Reis 25, versículo 1. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele e todo o seu exército se acampou contra ele, e levantaram contra ele trincheiras em redor. So you can see here when it's identifying the 10th month, Você vê que ao identificar o 10º mês, it's identifying the siege. está identificando o cerco. So here's the siege that is going to begin. Você vê que um cerco começa. And then if we read verse 2, Se você ler o versículo 2, e a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. so it's talking about the beginning of the siege and the end of the siege. Você vê que o começo desse cerco até o fim desse cerco, So the symbol of 10 months esse símbolo de 10 meses, here aí is identifying a siege. está identificando cerco, C-E-R-C-O. Yep. And we already identified that at 9/11, Nós já identificamos antes que dia 11 de setembro this was typified by the siege in AD 66. foi tipificado pelo cerco no ano 66 depois de Cristo. And let me just check some other passages. Vamos voltar aqui a algumas passagens. Jeremiah 39 verse 1 says the same. Jeremias 39, versículo 39, what is that again? Jeremiah what? 39:1. We don't have to read it. A 'cause it gente não vai says ler the não, same. versículo 39, versículo 1, fala a mesma coisa. Jeremias 39, versículo 1, 39 verse 1, right? Yep. We have 15 minutes. And Jeremiah 52 verse 4 E Jeremias 52,
says the same as Versículo well. 4 fala a mesma coisa. Then Ezekiel E Ezequiel, 24 verse 1, versículo 24, versículo 1. Capítulo 24, versículo 1. he talks about this same siege, Ezequiel fala desse mesmo cerco. but now he's going to make a prophecy about this siege. Agora ele fala uma profecia sobre esse cerco. So what I'm identifying is this symbol of 10 months O que eu estou identificando aqui é a simbologia dos 10 meses. in a number of Bible passages. Nos várias passagens bíblicas, He's talking about the siege of Jerusalem. está falando sobre o cerco de Jerusalém. So there's a siege that's going on here Existe um cerco que está acontecendo aí, 9/11, you want to say? at 9/11. Dia 11 de setembro. Now we know there's a second siege that occurs at the Sunday Law. Nós sabemos que tem um segundo cerco que acontecerá no decreto dominical. Now I don't know, I haven't worked this out, but there's something about a siege then at midnight cry. Também ele não sabe direito ainda, mas ele vai ter que estudar um pouco mais para saber que também provavelmente tem um cerco também ao redor do clamor da meia-noite. Now we know that we can take Sunday Law and bring it here. Nós sabemos que using fractals, right? Via Nós sabemos fractals, se a gente usa o fractal, nós podemos trazer o decreto dominical também para o clamor da meia-noite. which was the point that Brother Mark was bringing up a few days ago, Foi o que o irmão Marco fez alguns dias atrás, when he marked that this was AD 66 quando ele marcou que aquilo ali era ano 66 depois de Cristo and this was AD 70, e ali era o ano 70 depois de Cristo, marking the beginning of the 70. começando a marcar o começo dos 70. So you can see the symbol of 10 months Você pode ver que o símbolo de 10 meses is confirming this. está confirmando isso. So there's going to be a siege Então, acontecerá um cerco at the midnight cry. no clamor da meia-noite. So many things that we thought were going to just happen at Sunday Law are going to happen at the midnight cry. Muitas coisas que nós vimos que aconteceria no decreto dominical acontecerá no clamor da meia-noite. If we go to Ezekiel 29 verse 1, Vamos ler Ezequiel capítulo 29, versículo 1. Ezequiel capítulo 29, versículo 1. 29 verse 1. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo. it says in the 10th year. Diz aqui no 10º ano, So this 10th year esse 10º ano is in the time period of Jehoiakim's captivity. é o período quando o rei Jehoiakim, right? Kin. Quando Jehoiakim foi levado em cativeiro. Jehoiakim's captivity. Quando Jehoiakim foi levado cativeiro. He reigns for 3 months, Ele reina por 3 meses, and then he gets taken into captivity, aí ele leva para o cativeiro, and he gets replaced by Zedekiah. e aí ele é trocado por Zedequias. Não, desculpa, eu falei para vocês. É Joaquim, ok? Não Jehoiakim. Joaquim reinou por 3 meses. Não, tell me again, Joaquim. He reigns for 3 months. Jehoiakim Em cima é Jehoiakim. reigns for 11 years. Ele reina por 11 anos, Jehoiakim. He reigns for 3 months. Joaquim reina por 3 meses. Zedekiah reigns for 11 years. Zedequias reina por 11 anos. So when he gets taken into captivity, Quando Joaquim é levado em cativeiro, Zedekiah begins his reign. Zedequias começa o seu reinado. So when it starts talking about his captivity, Quando ele começa a falar do seu cativeiro, you can parallel his captivity with the reign of Zedekiah. você consegue paralelar o cativeiro dele com o reino de Zedequias. So when it talks about the 10th day, Quando está falando do 10º dia, the 10th year, desculpa, o 10º ano, and he's talking about the 10th month, está falando do 10º mês, we're coming right to the end nós estamos chegando bem ao final of the reign of Zedekiah. do fim do reino de Zedequias. So we're near the end of his reign, Quando no final do reino dele, and this would be marked as Sunday Law. que marcaria o decreto dominical, But what we're marking is that in the 10th month, nós estamos marcando aqui que no 10º mês there's a prophecy made against Egypt. existe uma profecia que é feita contra o Egito. In verse 2 says O more about versículo diz o this. seguinte: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, contra todo o Egito. So, without spending more time addressing this Sem issue, perder muito tempo falando sobre isso, when we come to the 10th month as a symbol, quando nós chegamos e entendemos o 10º mês como um símbolo,
we're going to see that there's going to be a prophecy made against Egypt, nós vemos que tem uma profecia sendo feita contra o Egito. and Egypt is the United States. E o Egito é uma representação dos Estados Unidos. So these 10 months is able to identify events that are occurring at these waymarks, Esses 10 meses, esse símbolo, nos ajuda a identificar eventos que vão estar ocorrendo nesse período do 11 de setembro ao clamor da meia-noite. and lastly, if we go to Ezekiel 33:21, A última coisa, vamos ver aqui Ezequiel capítulo 33, 33 what? 33:1, actually, 33, no, versículo 33:21. 33, Ezequiel, versículo 21. E sucedeu que no ano 12º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade está ferida. So it says in the 12th year of the captivity, Fala que no 12º ano de cativeiro, the city is broken or smitten at the very end of the verse. a cidade está ferida. So you know Você vê aqui, the 12th year of his captivity no 10º ano de cativeiro, is the 11th year of Zedekiah. representa o 11º ano de Zedequias. So if we have Chin as 12, Se nós tivéssemos Joaquim como sendo 12, it's the same as Zedekiah 11. é a mesma coisa que Zedequias como 11. So all those other passages when it spoke about the 9th or the 10th year of the captivity, Nós vamos ler outras passagens que falam do 9º, do 10º ano de cativeiro. you can cross-reference them Você, to tem, either the reign of Zedekiah or você Jehoiachin's consegue fazer uma captivity. referência a cruzada, qual é o reino de Joaquim no 12º ou Zedequias no 11º. But in verse 21 it says, No versículo 21 fala, in the 10th month, falou que no 10º mês, what does he find out? o que ele descobre? That Jerusalem is Que destroyed. Jerusalém está destruída. So we know that the number 10, this 10 months Nós vemos que o número, os 10 meses, is a symbol of the destruction of Jerusalem. é um símbolo da destruição de Jerusalém. So we could also put 10 months here, Nós também podemos colocar 10 meses também no decreto dominical, because that's the event that's being portrayed. porque esse é o evento que está sendo mostrado. But symbolically, Mas de forma simbólica, it's showing us nos está mostrando that if the complete or perfect fulfillment is here, que o cumprimento perfeito, que é no decreto dominical, then progressively Jerusalem is also being destroyed. então de forma progressiva Jerusalém também está sendo destruída. So these 10 months give us quite a lot of information Esses 10 meses dá muita informação para a gente, about what is happening at these waymarks. para saber o que está acontecendo nessas marcas. And one of them Um deles is this progressive destruction of Jerusalem, é a destruição progressiva de Jerusalém, which is perfectly fulfilled here. que vai ser perfeitamente cumprida no decreto dominical. If we go to 1 Chronicles 27, Vamos abrir 1 Crônicas, versículo 27, verse 13, versículo 13. 1 Chronicle again, 27, 27, verse 13, verse 13. verso 13. So this is the time period of David, Esse é o período onde Davi, and at first sight, this doesn't have anything to do with, a princípio parece que isso não tem muita coisa a ver, but we know it's in the 10th month. mas a gente está buscando aqui o 10º mês. And if we read verse 13, Nós vamos ler verse 30, right? 1:3, 1:3, 1 Chronicle 27. yeah. 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 13. O 10º do 10º mês, Maarai, o netofatita dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. So it mentions a man, Eles mencionam um homem aqui, Maharai, Maarai, o Netophathite, netofatita and the Azarite. dos Zeraitas. If we look at the meaning of those names, Se você pegar o significado desses nomes, this man, esse homem Maarai, Maharai, it means to haste or to do quickly. quer dizer algo que faz rápido, de forma veloz. So we're marking this here at the 10th month, Nós estamos marcando aqui no 10º mês. and it's indicating that the final events are going to be rapid ones. Está dizendo que os últimos eventos serão rápidos. So there's this quick work that's going to be done. Existe um trabalho rápido que será feito. And we see it begins here quick, Nós vemos que começamos aqui no then it's going to be setembro, quick,
Vai ser rápido também no clamor da meia-noite. And we didn't have a 10 months, but we showed that we could put a 10 month here. A gente não tem um décimo mês, mas a gente talvez poderia colocar um 10º mês também no decreto dominical. It's showing the rapidity, how rapid the final movements are going Está to be. mostrando quão rápido os últimos eventos ocorrerão. Then he's of a sector of family called the Nephothite. E ele tem também esse descendente do Netofatita. And if we look at what this means, Se você vê essa palavra Netofatita, o que significa? it means to drop or a dropping, Significa deixar cair ou cair, but it also means to distill. mas também significa destilar. And distill means to prophesy. Destilar significa profetizar. So if we go to Deuteronomy 32 verse 2, Se você abrir Deuteronômio capítulo 32, versículo 2. 5 minutes, Parminder. Vieram, pois, Deuteronômio capítulo 32, versículo 2. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e o chefe da congregação, dizendo... so this is the verse that we often use. Esse é o... Não, 32 eu li errado. Oh, eu estou em números, desculpa. Sorry, I got the wrong one here. I apologize. Deuteronômio 32... 32 verse 2, right? Yes. Desculpa. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas da água sobre a erva. So there's a lot of imagery in here, Existem várias imagens que são usadas nesse versículo aqui. but it says God's doctrine Fala que a doutrina de Deus shall drop as rain, vai cair como, vai gotejar como a chuva. his words Aqui a palavra dele shall distill as the dew. destila a minha palavra como orvalho. This distill that's been spoken of Essa here palavra destilar que está sendo usada aqui is this name é esse nome of this man, desse homem, Neophytite. Netofatita, And it really means to prophesy. e que significa mesmo profetizar o nome So we dele. can see here at the 10th month, Nós podemos ver que no 10º mês there's going to be a prophecy. existirá uma profecia, And here there's going to be a e prophecy. também no clamor da meia-noite vai ter uma profecia, And here there's going to be a e prophecy. também no decreto dominical vai ter uma profecia. So we see this 10th month Nós vemos o símbolo do 10º mês, gives us a lot of information. nos dá muitas informações, And then he says he's of the tribe of the Zaharites. e fala que ele é da tribo dos Zaraitas. And Zaharites Zaraitas means to rise. quer dizer ascender, subir. And you know that we've taught for a long time, Você sabe que nós já falamos por muito tempo the Lord shall arise and shake terribly the earth. que Deus se levantará e sacudirá terrivelmente a terra. Here there's going to be the lifting up of the priests Nós vemos no clamor da meia-noite que nós vemos a ascensão dos sacerdotes. and the lifting up of the first fruits of the priests and the E no Levites. decreto dominical nós vemos a ascensão dos primeiros frutos dos sacerdotes, primeiros frutos dos levitas. So we can get all of this information Nós conseguimos pegar todas as informações just from that one verse with those three names. desse pequeno verso que tem três nomes. So we've looked at the 10 month, Nós vimos então sobre o 10º mês, which identify que identifica that there's going to be a siege que vai existir um cerco upon Jerusalem. sobre Jerusalém. And let's turn to Psalm 48 quickly just to identify that. Vamos abrir agora Salmos 48 para identificar isso, Because in Psalms 48 it shows us this siege, porque no Salmos 48 fala desse cerco which is occurring at 9/11. which occurred, right? Which occurred. No qual ocorreu no dia 11 de setembro. So we'll just read we'll read verse 4. Nós vamos ler do versículo 4 para frente. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. 4 to what? We'll just read verse 4. Só versículo 4. It says that these kings Falam que esses reis were assembled. estaram ajuntados, se juntaram. If you were to read the whole chapter, it says when they passed by, Que eles falam quando eles passaram por... they're passing by Jerusalem. Aqui o contexto é que eles passaram por Jerusalém, nesse capítulo 48.
And then when they see Jerusalem, they marvel. E quando eles veem Jerusalém, eles ficam maravilhados com Jerusalém. And the picture that's being portrayed here E eles, a figura que está sendo demonstrada is aqui, that they want to come to Jerusalem and take que it, eles querem se juntar e destruir Jerusalém, which is this symbol of this siege that's happening. que é o símbolo desse cerco que está acontecendo. Esther 2:16, Voltando a Esdras, capítulo 2:16, Esther, which we've capítulo already 2, read, que a gente já leu, is occurring at the midnight cry. está ocorrendo no clamor da meia-noite. You want me to read it or we read it We already? already read that. Ok, vamos. We already read that. Já lemos versículo 16 de Esdras, capítulo 2. Esther, capítulo We're 2. identifying 9/11 Nós estamos identificando dia 11 de and the setembro midnight cry, com o clamor da meia-noite. and we read Ezekiel 33. E nós lemos Ezequiel capítulo 33. We read Ezekiel 33, didn't we? Yes. ah, Which was the destruction of Jerusalem é que foi a in the destruição de 12th year. Jerusalém. Hã? in the 12th year of the No captivity. 12º ano de cativeiro. So we can see Nós podemos ver with this number 10 or these 10 months, que esses 10 meses, we can identify 9/11, nós podemos identificar 11 de the midnight setembro, cry, and Sunday law, clamor da meia-noite e decreto dominical, all through this one symbol. através de todo esse símbolo do 10º mês. Esther chapter 2 verse 17. Agora vamos ler o versículo 17, capítulo 2. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. So we can see here that she's no longer a virgin in the sense of marriage. Now Nós she's pod- going to marry. Nós podemos ver que ela não é mais uma virgem, porque agora ela vai casar no clamor da meia-noite. So here we see the marriage Você vê o casamento no clamor da meia-noite between Esther and the king entre Esther e o rei, at the very time ao mesmo tempo that we saw the image of the beast, que nós vemos a imagem da besta. and we saw the image of the beast in chapter 1, Nós vimos a história da imagem da besta no capítulo 1, because there's separation of church and state. porque existe a separação entre igreja e Estado. At the same time this is going on, Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, that there's a union between the church and the state, essa união entre a igreja e o Estado, there's a union between the church and Christ. existe uma união entre a igreja e Cristo. It's obvious once she's married now Agora é óbvio que quando ela está casada and she receives her crown, e ela recebe a sua coroa, that now she is a queen. agora ela se transforma numa rainha. So we can see that her name has been changed. A gente pode ver que o nome dela vai ser trocado. We could go to different Bible passages to show that. Nós podemos ver que em diferentes passagens da Bíblia para mostrar isso. And Jeremiah 15 verse 6 is one place that we could go. Jeremias capítulo 15, versículo 16 é um dos versículos que podemos mostrar, But there are other passages too. mas existem outras passagens também. So we see a name change. Nós vemos when you marry, right? That's what you say. Yes, because Que she's quando married. você casa, existe uma mudança de nome. And if we read verse 18, Se lemos versículo 18, então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther, e deu alívio às províncias, e fez presentes segundo a generosidade do rei. so we see another feast that's brought to view here. Nós vemos outro banquete que está sendo feito agora. But we want to just see that he makes a release. Nós temos ver aqui que ele deu um alívio, né? A palavra vem uma libertação. And this phrase release, Essa palavra aqui, alívio, né? Libertação. we won't read it, but you could go to Deuteronomy chapter 15 verse 9. Você pode ir para Deuteronômio capítulo 15, verse 9. Yeah, actually we will read it. 15, versículo 9. Vamos abrir aqui Deuteronômio capítulo 15, versículo 9. Deuteronômio 15, versículo 9. Verse 9. Guarda-te, que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado.
When we begin to understand the significance of this verse Quando nós começamos a entender a significância desses versículos, o significado desses versículos, in relation to Leviticus 26, em relacionamento com Levíticos capítulo 26, we'll be able to see nós vamos ser capazes de ver the reason why the 25:20 a razão que o 25:20, a profecia do 25:20, is such a big issue. é um assunto tão grande, Because it says here on the 7th year there's supposed to be a release. porque fala que no 7º ano tinha que ocorrer uma libertação. And this is the release of that you're in bondage to somebody Isso foi uma libertação se você estava em escravidão com alguém and that you can be released. e você poderia ser libertado. If we were to read Romans 6:16, Se Israel, if we were to read Romans se a 6:16, gente fosse abrir a Romanos capítulo 6, versículo 16, it says there, diz que whoever you're in bondage to, com qualquer pessoa que você tiver em escravidão, they're your master. ele é o seu mestre. And the context that Paul is bringing O up contexto que Paulo está trazendo isso, is the bondage of sin. está falando com a prisão do pecado. So we can begin to see this whole imagery of this release Nós podemos ver o significado, a imagem dessa libertação in the 7th year, no 7º ano. and this is the context of the 7-year sabbatical cycles. Esse é o ano do contexto dos 70 anos sabáticos, 70, right? 70. Não. 7 Do 7º ano sabático, 7º ano sabático of Leviticus 25 and 26. de Levíticos 24 e 25. So let me just demonstrate Deixa eu that. demonstrar isso para vocês aqui. Every 7th A year, cada 7 anos, there's supposed to be a resting of the land, teria que existir um descanso da terra, but there's also supposed to be a release. mas também você tem que se liberar alguém, libertar algo. And in the literal, this is if you've got someone who's a servant, you're supposed to let them go. No literal era, se você tivesse um escravo, você tinha que deixar esse escravo sair. But prophetically, this is a release from sin. Mas profeticamente isso é uma libertação do pecado. And because they didn't do this, Porque eles não fizeram isso, they didn't free themselves from sin, eles não se libertaram do pecado entering the covenant with God. para entrar numa aliança com Deus. They received the punishment of 70 years that we've spoken about before. Eles receberam a punição dos 70 anos que nós já falamos antes já. So right here in the book of Esther, Aqui no livro de Esther, when it talks about this release, quando fala dessa libertação, it's talking about the release in this 7th year. está falando dessa libertação do 7º ano. We're in the 7th year, Nós estamos no 7º ano and there's going to be a release. e vai existir uma libertação. And this release Libertação, symbolically, L-I-B, libertação, L-I-B. liberty. Yeah, L-I-B. Yeah. Uma libertação, This release, essa libertação, when you tie up Deuteronomy and Romans, quando você pega e amarra Deuteronômios junto com Romanos, is a release from the bondage of sin. é uma libertação do pecado, da escravidão do pecado. That's why we mark Por isso que nós marcamos Esther coming to her 3rd step, chegando no seu terceiro prova, no terceiro teste, where she's going to demonstrate her character, que vai demonstrar o caráter dela and she's going to demonstrate that she's free from sin. e ela vai demonstrar que ela está liberta do pecado. We have to wrap up because of Yeah. lunch. Okay. So, if we just read verse 19, Vamos ver o versículo 19, and we'll use this just to close. e esse vai ser o último para a gente finalizar aqui. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Now, there's great discussion on what this verse means, Existe uma grande discussão, um debate, o que significa esses versos. but sometimes Mas algumas vezes, when Bible verses are placed where they are, às vezes onde os versos estão colocados onde eles estão, they're done for a reason. eles estão lá por uma razão. Because sometimes they're actually put out of synchronization. Porque às vezes eles são colocados fora da sincronização dos eventos. So whether or not this verse 19 Se esse verso ou não do versículo 19 is talking about another event or another time period, está falando de outro evento, de um período de tempo diferente, the way it's placed in this chapter da forma que está colocado nesse capítulo, is right here é bem aí no clamor da meia-noite, in the 7th year at this moment in no time. 7º ano que foi falado antes. So here we have a second gathering Nós temos um segundo ajuntamento of virgins. de virgens. So here we see a second gathering of virgins, Nós temos um segundo ajuntamento de virgens, 2 groups. 2 grupos. So we had the first group of gatherings represented by Esther, Nós temos o primeiro grupo de mulheres de virgens representado por Esther,
And now we see this second gathering, Agora nós vemos o segundo ajuntamento das virgens, which takes us right back to these priests and the que nos Levites. levam a gente para esses sacerdotes e levitas. So in closing, Para finalizar, there's a lot more to the book of Esther that we would need to look at, existe muito mais no livro de Esther que nós precisamos ver, but there is so much information here. mas tem tanta informação aqui. I think we've spent maybe 5 hours just in the book of Esther, Eu acho que nós estudamos mais ou menos 5 horas no livro de Esther. and we didn't even go through all the verses E properly, a gente não terminou, não viu todos os versos de forma and we apropriada. only got through 2 chapters. E nós só terminamos 2 capítulos. So I want to encourage us Eu quero que estimular todos nós aqui, to spend some time, que dedique algum tempo, if you're familiar with this se message, você está familiarizado com essa mensagem, to go back and review some of the things we've looked at, volte atrás e estude essas coisas que nós falamos aqui antes, particularly this issue that I got tripped up on, especialmente esse assunto que eu errei, que eu me confundi, and into the later chapters, e também mais nos outros capítulos, because all of the pieces of information that all the logic that we've used to develop these lines porque todas as lógicas que nós usamos para desenvolver essas linhas, are all needed when you study the book of Esther. or what? They're all needed when you study the Você book of precisa de Esther. todas essas informações quando você estuda o livro de Esther. So let's close with prayer. Vamos terminar com uma oração. Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, we thank you for your loving kindness and goodness towards us. nós te agradecemos pelo seu amor e carinho que o Senhor tem conosco. Father, every time we open a page in your word Toda vez, Pai, que nós abrimos a palavra sua, a sua Bíblia, and read a verse, e lemos um verso, if we understood the true meaning of those verses, se nós pudéssemos entender o verdadeiro significado daqueles versos, we'd see your signature there. nós com certeza veríamos a sua assinatura ali. In the few verses that we've looked at E today, nesses poucos versos que nós lemos hoje, even in the minutest little phrase, mesmo nas coisinhas pequenas que existiam nas frases, we see how you can teach us great truth nós vemos como o Senhor nos ensina grandes verdades. if we approach your word in the correct fashion. Se você estude isso da forma correta. I pray that you would encourage us, Father, Eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê coragem to continue to study. para que possamos continuar estudando. Forgive us, Lord, if we have said or done anything wrong, E por favor, Senhor, nos perdoe se nós falamos ou fizemos qualquer coisa errada, or misrepresented you in any way. ou talvez a gente te representou de uma forma equivocada. Be with us and bless us, we pray in the Nos name of nos Jesus. dê as suas bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.